O Reino Restize. Parte 5. Princesa Sama. A empregada abriu a porta e entrou, claramente em pânico. Ela não havia batido, o que dificilmente era um ato que fosse digno de elogios, mas, em vez disso, implicava que algo havia acontecido que a deixara nervosa ao ponto de não o fazer. Renner imediatamente viu o que estava acontecendo. Porém, na frente das empregadas, Renner era uma princesa inocente. Por causa disso, ela imprimiu uma impressão adequadamente sem noção e perguntou com uma voz igualmente ingênua: "O que foi?" O olho da empregada se contraiu. Aquele tique provavelmente tinha vindo de sua raiva interior. Essa princesa é tão estúpida que nem se preocupa. Renner preguiçosamente colocou a xícara no pires. O som de fazê-lo pareceu sacudir a empregada de volta à realidade e ela entrou rapidamente em ação. Sobre isso. Tudo bem, vai ficar tudo bem, acalme-se, respire fundo. A empregada fez o que Renner disse, tomando várias respirações profundas para regular sua respiração ofegante. Depois de recuperar um pouco de calma, Renner perguntou: "O que aconteceu? São demônios de novo?" Não é isso. A emissária Sama do Reino Feiticeiro diz que quer conhecê-la, Renner Sama. É mulher? Sim, uma muito bonita. A pergunta de Renner deveria ter sido estranha, porque havia apenas uma mulher entre os emissários do Reino Feiticeiro. Parece que ela queria levar a empregada confusa ao limite. No entanto, a respondeu seriamente. "Bem, não que eu me importe com você", pensou Renner. Foi o acúmulo desse tipo de coisa que deu a ela a reputação que poderia usar. Não passava de encenação. Klimb estava de pé ao lado dela. Sua armadura tilintou em resposta. Ele não deveria ter sido capaz de saber o que estava acontecendo. Suas ações adoráveis, como um filhote inocente, encheram o coração de Renner com uma onda de ternura. Não havia como ele descobrir o porquê de a emissária vir aqui para encontrar Renner. Ele já tinha visto ela trocar cumprimentos com Renner. Sendo esse o caso, falar com a terceira princesa, que era pouco mais que um ornamento, não traria nenhum benefício para o reino feiticeiro. Pelo menos, era isso que Klimb deveria estar pensando. Renner sorriu calorosamente em seu coração. O dizer quanto mais a criança é burrinha, mais fofa ela é, certamente era verdade. Ou melhor, alguém poderia dizer que os amava apesar de suas deficiências. Bem, provavelmente seria correto, independentemente de como olhasse para essa alegação. Se alguém além de Klimb tivesse feito isso, outras emoções teriam chegado à superfície. Embora fosse impulsionada pelo desejo de olhar para os olhos brilhantes de Klimb para sempre, ela teve que se contentar com isso por agora. Pelo menos, até o momento em que fosse envolvida por esse delicioso doce açucarado novamente. Por que exatamente a Albedo Sama quer me conhecer? Inclinar sua cabecinha delicada era muito importante. Fazer isso induziria uma reação negativa na parte preocupada. Sua eficácia foi comprovada após vários experimentos. E com certeza, chamas fracas piscaram nas pupilas da empregada. Eram chamas de raiva. No mesmo momento, a armadura de Klimb tilintou suavemente. Ele deve ter percebido os sentimentos da empregada e pensado em alguma coisa. Mas o som logo parou e ele voltou para a posição inerte. Tão fofo. Ele era como um cachorrinho que estava confuso sobre se devia ou não dar um passo à frente, a fim de proteger sua amada. Isso porque seria melhor permanecer quieto, já que Renner não havia notado. A empregada era a herdeira de uma boa família, e não importava o que Klimb dissesse, uma palavra para seus pais e Renner teria que lidar com diversos problemas. Klimb provavelmente pensou nisso. Ele provavelmente estava gritando por dentro, já que confiava muito em Renner. Se tivesse nascido em berço nobre, esse tipo de coisa não aconteceria. Renner resistiu ao desejo de se virar para olhar para Klimb, que estava de pé atrás dela. Isso porque a empregada intrometida abriu a boca para falar. Infelizmente eu não sei o motivo, apenas sei que ela deseja lhe conhecer. Entendo.
Albedo-sama é uma mulher também, então talvez seja conversa de meninas. Será sobre maquiagem? Ela fez essa pergunta de maneira inocente, ou talvez digna de alguém completamente desmiolada. Sinto informar, mas não sei também. Então, posso trazê-la? Claro que pode. Depois de sua resposta fingida de prazer, Renner se virou para olhar para Klimb. Klimb, me desculpe, mas já que isso é uma questão entre as mulheres, você poderia sair por um tempo? Entendido. Era uma pena, mas ela não poderia evitar. Klimb não precisava saber sobre coisas incômodas. Tudo o que ele precisava fazer era olhar para ela com aqueles lindos olhos de cachorrinho. Quando Albedo entrou na sala, havia apenas uma pessoa lá dentro. Albedo tinha 4 objetivos em vir para a capital real. O primeiro foi o transporte de recursos. O segundo foi criar um casus belli. O terceiro foi estabelecer as bases para seus objetivos pessoais. O quarto seria fazer negócios com a dona desta sala. Não, chamar isso de negócios não seria totalmente preciso. Isso seria mais como uma recompensa. Albedo atravessou a sala e logo se sentou sem esperar que a dona da sala lhe desse permissão. Então, ela olhou para a garota que estava genuflectindo diante dela com a cabeça abaixada e disse: "Pode levantar a cabeça." "Sim, senhora." A garota chamada Renner levantou o rosto. "Você tem feito um excelente trabalho." "Muito obrigada, Albedo-sama." Ara. Albedo parecia bastante interessada na reação de Renner, que era completamente diferente do que ela havia mostrado até então. "Então você é a Renner de quem Demiurgo falara." Ela havia traído sua família, sua linhagem e seu povo, mas não havia sequer um pingo de pesar em seu rosto. Ela era humana, mas completamente desumana. Talvez já tivesse a mentalidade de um ser heteromorfo. Sua mente compreendia o bem e o mal, mas isso era tudo. Ela era do tipo que não se prendia às restriçõezinhas de moralidade, mas sim que calmamente trabalhava para avançar em sua própria agenda. Como recompensa por seus esforços, eu lhe trouxe um presente de Ain-sama. Albedo ergueu a mão e retirou o item que seu mestre lhe dera para manter em segurança. Era uma caixa que continha várias camadas de selos. Era impossível abrir sem preencher condições específicas. Isto seria. Quando a moça aceitou com gratidão, Albedo observou-a com um olhar frio, como se a menina fosse pouco mais do que uma cobaia. E de fato, ela era uma cobaia. Mas por causa disso, os dois lados compartilhavam os mesmos objetivos. "A senhora tem minha mais profunda gratidão. Por favor, transmita meus agradecimentos à Sua Majestade, Ainzo Algon-sama." "O farei." "Quanto àquela outra coisa que quer, confio que não é preciso dizer, não é mesmo?" "Claro. Receberei essa benção quando tiver entregue uma recompensa apropriada." "Não há nada mais deleitoso do que isso." A garota sorriu. Foi um sorriso muito amável. Foi por isso que Albedo perguntou: "Embora abrir a caixa possa satisfazer seu desejo, realmente pode abri-la?" O que os outros em Nazarick pensariam se vissem Albedo demonstrando preocupação com um ser humano? Dito isto, se o desejo dela realmente se tornar realidade, então isso poderia ser considerado como um trabalho preparatório para sua elevação a um status equivalente ao de um guardião de área. Nesse caso, era perfeitamente compreensível demonstrar preocupação com uma candidata à posição de subordinado. "Sim, Albedo-sama. Os preparativos já começaram." "Compreendo." "Depois, verifique se eles terminaram antes de invadirmos." "Entendido, digníssima mestra." Quando a garota abaixou a cabeça novamente, um par de olhos apareceu em sua sombra. Um Shadow Demon se esgueirando para fora que abaixou a cabeça junto com a garota. Albedo considerou se devia ou não emprestar reforços extras, mas no final decidiu não mencionar isso. Se as ações da garota fossem expostas antes que o reino feiticeiro invadisse o reino, isso significaria que não havia valor em levá-la a Nazarick. Em outras palavras, tudo era um teste. Então, vamos dispensar as formalidades aqui.
Parecia haver uma mudança no tom de Albedo, e havia uma expressão de confusão no rosto de Renner. Terminar a reunião neste momento seria muito apressado. Vamos conversar um pouco. Vejamos, sente-se primeiro. Por que não me conta sobre o seu cachorrinho? Albedo foi contemplada com um grande sorriso. Eu adoraria, Albedo-sama. E se não se importar, poderia me contar sobre Sua Majestade, também?